Olá pessoal, aqui é o Wilsinho Ramalho, músico. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, apresentando o nosso projeto Estrelas com Conteúdo, um projeto que foi contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2 do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E esse projeto tem uma particularidade, o que nós vamos apresentar hoje. É um projeto que fala mais sobre a questão da necessidade do artista, das possibilidades de trabalho nesse pós-pandemia. E com isso, nós trouxemos para esse projeto dessa vez a consultora de negócios Andréa Coelho, o professor de História, escritor, músico Enio Camões, o escritor, jornalista, profissional da área de turismo, Laís Amaral, e obviamente eu participando também desse projeto, e com uma felicidade muito grande que nós fizemos a filmagem desse projeto num espaço fantástico, espetacular, de um grande parceiro da cultura, um grande parceiro de artistas, de músicos, que é o Resort Itatiaia Resort, aqui na nossa região. Quero agradecer todos os profissionais do Itatiaia Resort, agradecendo ao Marcelo, o gerente do hotel, um grande parceiro dos músicos, um grande parceiro da cultura, e deixar aqui uma mensagem para vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo. Entre nas redes sociais, procura aí Itatiaia Resort. É espetacular, espetacular. Vocês vão poder também, aqui ao longo dessa filmagem, vocês vão poder desfrutar de algumas imagens desse espaço maravilhoso que nos foi cedido para esse nosso trabalho, para esse nosso projeto. Mais uma vez, venho aqui apresentar Estrelas com Conteúdo, e dessa vez com uma diferença. Nós não vamos cantar. Esse projeto de hoje é um projeto voltado realmente para mostrar, para incentivar o trabalho do profissional da cultura nesse pós-pandemia. Então, com vocês, Estrelas com Conteúdo. Oi pessoal, mais uma vez aqui iniciando nosso Estrelas com Conteúdo, e dessa vez um programa que foi contemplado pelo projeto do Governo do Estado. Então, mais uma vez aqui nós temos aqui um grupo de pessoas fantásticas, com experiências ímpares, e nós vamos falar um pouco da cultura, dentro da visão de cada um, né? E vou começar aqui a apresentação pela nossa maravilhosa Andréa Coelho, aqui do meu lado, aqui, do nosso lado, Enio Camões, Laís Amaral. Gente, como sempre, o nosso programa Estrelas com Conteúdo são temas livres, a gente bate um papo, é uma coisa bem descontraída. As pessoas que estão acostumadas a assistir sabem que a gente começa com um tema e no final a gente termina sempre com um tema completamente diferente do que a gente começou. E a ideia é essa mesmo, a ideia é um bate-papo informal. Obviamente a gente vai falar muita coisa sobre cultura, né? Tudo interligado, mas é um bate-papo informal. Vocês podem estar achando estranho, hoje não tem violão, hoje não tem cantoria, hoje realmente é um bate-papo, é uma coisa diferente. Então assim, vamos começar com apresentações dos nossos entrevistados, dos nossos participantes aqui. Andréa, fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Ok, legal estar aqui, muito bom e diferente, né? Misturar cultura, música com administradora. Sou administradora de empresas por formação, tenho 20 anos de indústria do mundo corporativo e hoje sou consultora empresarial e professora de comunicação e oratória. Então, sair do mundo corporativo e lidar com negócios diversos
tem sido um desafio, principalmente porque lido com pessoas o tempo todo. Isso é muito bom. E acho que esse papo vai ser interessante, misturar um pouco aí cultura com negócios, com comunicação. Estou curiosa para saber o que vai sair. Laís, vamos lá, Laís, o homem das 1000 histórias, vocês vão entender por quê. Legal ela orientar até a gente. Não é isso que ela falou, que ela hoje é consultora disso aí. Então, um abraço a todos vocês. Como a gente não tem assunto para começar, tem um assunto para começar, né? Primeiro da apresentação, estou vendo o Enio lá. Enio disse que agora está aposentado e agora ele vai se dedicar mais à música e essas as criações, isso é muito legal. Eu sou aposentado numa parte de idade, que isso é lamentável, já está aposentado por idade. Mas eu continuo trabalhando, porque eu trabalho na área de turismo oficial, eu trabalho na Secretaria de Turismo da Prefeitura de Resende. Porque eu fiz um concurso tempo atrás e depois é que eu vim me formar em turismo, eu trabalho em turismo, que é uma coisa que eu gosto, também gosto muito, mas o que eu gosto mais mesmo é de escrever, e isso o Cine sabe, o Enio sabe, que eu gosto, que é uma coisa que eu faço todo dia. Eu escrevo para 2 colunas semanalmente, uma semanalmente, a outra às vezes de vez em quando, que era para ser semanalmente, mas que é do Jornal Beira Rio. Depois que ele deixou de ser impresso, passou a ser digital, eu perdi um pouco o foco da coluna que eu fazia há mais de 10 anos, porque ela teve que mudar, porque aí não era mais paroquial. Que eu falava até de aniversário, a Liga fez aniversário dia tal, mandava abraço para as pessoas. Escrevia várias coisas e sempre terminava com parabéns para alguém, porque era uma coisa coloquial. Eu saía na rua e não vinha reclamar, que porcaria que você escreveu, hein? Cheguei, eu outro falava, vinha elogiar. Então era uma coisa assim. Depois que passou a ser digital, não tinha razão isso. Um amigo lá no Ceará leu a coluna um dia, falando das coisas aqui. Não tinha nada a ver, ficou um negócio meio perdido. E aí agora eu mudei, agora eu faço informações ali, informações ligadas à cultura. Está acontecendo a feira de livro lá em Tiradentes, está acontecendo isso aqui, eu faço umas notas falando disso. Está sendo lançado um disco especial, não sei de onde, porque eu, como há muito tempo fiquei na coluna, eu recebo coisa de agências assim. Olha, vê se cabe essa notinha na tua coluna. Eu vou ver, de repente cabe, eu dou uma mexida e ponho lá. E a outra que eu escrevo essa sim, toda quarta-feira, na revista digital Criativo. Estou até fazendo uma propaganda aqui, já que pode qualquer coisa, lógico, que é lá do pessoal do Rio, um amigo antigo, ele me chamou, eu escrevo quartas-feiras. Eu comecei falando as colunas, são meio artigos, são meio crônicas, falando geralmente de música, de artistas, gente que eu falo que eu tinha um esbarrão, assim que nem eu contei naquele caso do Léo Sargento. Foi um esbarrão que eu tive com ele. Tive com ele outra vez no bar do Alfredinho, lá do Bip Bip, em Copacabana. Mas só aquelas coisas, não foi amigo. Mas aquela experiência que eu tive no Teatro Rival, um dia eu contei essa história. Então eu pego essas passagens assim, que quem tem mais de 60 anos, felizmente tem essa história para contar. Aí eu ponho ali. Uma vez ou outra eu mudo alguma coisa ou outra. Semana passada mesmo eu tive com Adonis Caran, que é um nome que me veio. Era só apresentação agora e eu estou falando pra caramba, né? Não, cara, pode falar. Eu já tenho 2 temas aí que você falou que eu vou depois eu vou pegar o gancho aí. Então, vai fundo. O Adonis Caran, que desde guri, os festivais de música que eu via na televisão, aquilo mexeu muito comigo. Aquele eu vi em 66, minha família era muito musical. Musical, eu digo assim, rádio tocando o dia inteiro, rádio ligado tocando música o dia inteiro. Rádio Nacional, Rádio Globo, Rádio Tupi, Marique Veiga. Então tinha programas e era música o dia inteiro. Então a gente gostava de música, e era música de todo jeito. Naquele tempo tocava, você vê, uma música popular italiana, chorosa. Daqui a pouco vinha uma música francesa que não entendia nada nele. Depois vinha um rock americano, inglês. Eu ouvia de tudo, né? Então aquilo era legal, misturava. E a minha família também gostava de carnaval, então isso é uma maravilha. Aí quando eu vi a primeira vez anunciar um festival de música na televisão, era a TV Rio, na época que ela repetia o festival que passava na TV Record de São Paulo. Naquele tempo não tinha rede, então passava videotape, que a gente chamava, né? Aí eu fui ver, 66, era guri, bem guri, né? Vocês não vão ficar imaginando a idade, era bem guri. Aí a banda, né?
ganhou. E quando eu fui ver, a primeira coisa eu fiquei esperando, música, né? Aí, não conhecia música nenhuma, eu falei, que troço é esse, cara? Porque eu estava acostumado a ouvir a música na rádio, eu tudo conhecido, no festival de música, eu pensei que ia ser uma coisa de música, mas eu não conhecia nenhuma, porque não é tudo música nova, claro, era um concurso. Aí a banda ganhou, quando era Leão, aquela coisa, e a banda ficou, aquilo foi um negócio infernal, que depois eu vi, a rádio começou a tocar, as música vencedora, ela empatou com Disparada, que foi um negócio bem diferente, que eu falei, que é isso? Que anos depois eu fui saber por que empatou, porque o Chico teve o dedo disso, ele pediu, na época eu li isso no livro do Zusa Homem de Melo, um livro sobre os festivais, e ele conta essa história, que o Chico, que todo mundo gostou, a banda, uma Disparada também encheu o auditório, explodiu, mas ele falou assim, não, a Disparada não. Mas o Chico falou, se Disparada não ganhar, eu nem entro mais. Aí botaram as duas em primeiro lugar, empataram. Mas isso anos depois. Aí eu conversando essa semana retrasada, e sempre vi os nomes, né? Eu falava, aí produção, não sei o quê, aí falava os nomes lá, eu falava, Donis Caran, esse nome sonoro, ficou no meu ouvido. Muitos anos depois eu vim conhecer o Caran. E ele tem amigos aqui em Penedo. Tu se pode, é pigarro. Aí ele veio, ficou hospedado aqui num hotel aqui, no Jardim Martinelli, e falou assim, olha, estou indo aí e tal, vamos se encontrar. Aí encontrei com ele, já encontrei ele outras vezes. Aí eu admiro ele porque, esse cara, ele dirigiu durante 6 anos uma casa de show em Paris, Via Brasil, 6 anos, morou lá e, levou o Martim da Vila, levou o Pérez Carvalho, levou o Paulinho da Viola, Baden Powell. Aí ele é um cara totalmente envolvido com música, foi diretor de todos os canais de televisão, Globo, Excelsior, não existia, logicamente, todas elas, Tupi. Então, um cara fantástico. Aí eu estive com ele semana passada, nós almoçamos lá em Resende, e depois ele voltou, ficou 2 dias aqui perdido. Aí eu, talvez, acho que semana que vem, isso é só para falar, explicar como é que é aquela minha coluna criativa. Olha que coisa, eu falo lá, vamos fala. Por isso que eu falei, o homem das 1000 histórias, vocês estão entendendo por quê, né? Aí eu devo escrever sobre ele, ele me contou uma história muito legal, mas aí eu conto depois, senão não para aqui. Ele me contou uma história muito legal envolvendo o Sérgio Ricardo, e eu quero contar essa história na minha coluna, mas eu conto um pedaço dela aqui, não tem nada a ver. Desculpem. Enio Camões, meu grande parceiro, grande amigo. Fala um pouquinho aí, Enio. Amigo, prazer estar aqui. Alô, todo mundo. Então, eu sou professor de História, né? Como a Laís já denunciou, já aposentei, já aliviei a jornada, mas não as preocupações que a história deixa para a gente. Antes mesmo de começar a gravação, a gente estava falando dessa historicidade da nossa vida e da importância dela nas nossas gerações, na nossa sociedade. Preocupado com memória, patrimônio e com cultura, como o Laís também falou. Me aventuro um pouquinho em escrever, compor, né, atuar um pouquinho, cantar um pouquinho, tocar violão, me aventurando por esse caminho. O Enio está virando um ser multicultural, né? Hoje o Enio faz de tudo envolvendo na cultura, né? Antes ele compunha, cantava, agora não, agora ele faz de tudo literalmente, dança, canta, faz sapateado, ele faz de tudo. Já começou. Gente, vocês estão vendo esse cenário aqui? Nós estamos fazendo esse projeto aqui no Itatiaia Resort, que fica em Itatiaia, um lugar espetacular, espetacular. Queria agradecer muito toda a equipe aqui do Itatiaia Resort, e em nome do Marcelo, nosso grande parceiro. Ele está aqui com a gente aqui, daqui a pouco ele vai vir falar com a gente aqui, nós vamos puxar ele para cá, para a gente bater um papo também. Mas vocês que estão assistindo esse projeto, entrem aí na internet, procure Itatiaia Resort. É espetacular, gente, espetacular, vale a pena. Tá? Isso aqui não dá nem para dizer que é um pedacinho, né, que vocês estão vendo aqui.
mas a estrutura é gigantesca, é fantástica. Entra lá na rede Itatiaia Resort. Ao longo desse projeto de hoje, nós vamos colocar aí algumas imagens daqui, não só da região, mas principalmente aqui do hotel, para vocês terem uma ideia do que é esse complexo aqui. Tá? Mas vamos lá, aproveitando o gancho aqui das coisas que o Laís falou, essa coisa da internet, dessa comunicação que hoje ela é ampla, né? Isso é bom, né? Porque isso difunde, né? a cultura de modo geral, mas por outro lado, isso também não tem esse caráter de a gente perder um pouco essa coisa da regionalidade ou não? O que vocês acham? Porque como o Laís falou, a coluna do Laís era muito bacana, porque a gente olhava, a gente lia lá, a gente identificava, não só a gente, mas as pessoas do nosso convívio, né? O aniversário, o que o fulano fez. É óbvio que assim, quando isso vai para a rede, né? Que é uma rede mundial, perde realmente essa concepção, porque as pessoas que estão vendo, né? Em outras cidades, outros estados, outros países, não vai saber quem é o João ali do mercado, do bar, porque não tem essa referência. Mas a gente não perde um pouquinho ou não? Ou a gente tem outros canais, outros meios da gente continuar mantendo isso? Uma pergunta aberta para todos vocês aí. Olha que interessante que você falou. Quando a gente fala do jornal, da imprensa impressa, realmente está muito voltado para aquilo que a gente faz aqui, para quem a gente conhece. Mas como deve ser bom para um brasileiro que mora aqui na nossa região, que está fora do Brasil, e ter a oportunidade de entrar na internet, procurar um jornal e ver, nossa, eu conheço, eu sei qual é esse lugar, nossa, que saudade, o senhor fulano aposentou, o professor Enio foi meu professor de história. Então, tem um lado, sim, que a internet chega em qualquer lugar. Claro que a gente precisa conhecer um pouco mais, além do que a gente sabe do mundo globalizado, tem muitos países, muitos lugares onde ainda a tecnologia não chegou com a qualidade que nós temos aqui hoje. Mas é muito comum você ver, eu quando encontro brasileiros que estão fora do Brasil, tenho alunos fora do Brasil, que quando encontram falam, ai, que saudade daquela padaria que tem aquele pão com aquele queijo Minas. Então é muito específico. Acho sim uma vantagem, um lado positivo, você ter uma coluna como essa, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode acessar, inclusive moradores, regionalistas, pessoas que são da região, que podem matar um pouquinho da saudade. Tem um lado bom, né? Pode falar mais, gente. Fica à vontade, cara. Tem um lado bom. Pode contar suas histórias aí. Mas é que eu sou um contador de história mesmo, né? Eu sou um contador de boa de contar história. Você, em primeiro lugar, é um contador de história, depois é o restante. Mas a gente está vivendo, assim, um momento, essa pergunta que você fez, ela é difícil pra caramba. Porque ela puxou o lado bom da coisa. Tem um lado bom, mas tem um lado complicado também. Eu já vi uns analistas também falando de que o celular, essas coisas todas, a rede, como é que a rede que nem me esqueci, mas depois da Covid eu fiquei com um negócio de memória ruim. Rede, como é que mesmo fala, meu Deus? O que, a internet? Não, no geral, quando a gente fala da rede social. Redes sociais. Isso, as redes sociais, então elas chegam em vários lugares, de várias formas, e hoje tem um montão de aplicativos, de plataformas diferentes, de pessoas. E eu vi outro dia uma análise de um desses estudiosos falando de que ela, a princípio, serviu para todo mundo pode se encontrar através dessa comunicação, mas que com o tempo está criando pontos de distância individualmente, individualizando demais. E aí primeiro o pessoal falou que há uma formação de bolhas e agora também já a coisa vai ficando mais individual, vai se separando. Mas o que eu acho mesmo assim, olhando a opinião da Andréia, a opinião desse cara, elas se somam. Eu acho que a realidade, o que eu acho que a gente vive, nós estamos numa transição e a coisa está tão rápida que a gente não sabe ainda como é que vai ser amanhã, depois de amanhã. Acho que a coisa está muito rápida e não está naquele. Nós já vivemos outras épocas, nós temos mais idade,
embora eu talvez tenha mais idade que todos aqui, mas todo mundo já viveu uma outra época antes disso, que as coisas vinham se desenrolando de um jeito e você sabia mais ou menos onde ia eclodir a coisa, onde ia acontecer. Agora, em uma rapidez que um garoto que tem hoje 10 anos, ele não viveu o que nós vivemos, ele já está no meio desse turbilhão, eles entendem melhor esse tumulto. Nós acabamos comparando com o que nós já vivemos. Então a gente sente que há uma diferença grande de um momento para o outro, e o que eu olho assim, eu acho é tão rápido, as coisas vão sucedendo assim com tanta rapidez, que eu não sei, eu acho que a gente está no meio de alguma coisa para chegar em algum ponto. Eu tenho às vezes essa impressão. Eu queria usar isso aí, a transição que o Laís falou, que é isso, a gente já viveu outras épocas, recebeu o impacto disso, da rede social, da internet, dessa, e sabe mais ou menos dimensionar e pontuar as questões. Mas o verdadeiro impacto, quem está assimilando o que vai ser, o que vai acontecer, que eu ainda dou aula, são os meus alunos. Eles que nasceram e estão vivendo totalmente esse mundo. Eu confesso ali que eu tive uma preocupação esse ano em relação ao patrimônio histórico de Resende, e tentei colocar isso para as minhas turmas, né? E para eles fazerem um trabalho de campo, de olhar, fotografar, de saber a história, e não consegui despertar o interesse. Então, realmente me preocupa. Eu sei como nós estamos lidando com isso, com a nossa própria experiência e com a experiência desses, mas como eles, novos, estão assimilando. Isso aí é um trabalho realmente de investigação, essa dimensão. E é interessante que, quando a gente fala de 2 pontos positivos, negativos e normalmente preocupantes, tudo muito rápido, como o Laís falou. É tudo muito rápido, tudo na mão. Nossa geração conheceu escrever uma carta, comprar o bloco, o envelope, o selo, escrever, errou, tem que começar tudo de novo. O tempo de se fazer isso, para vocês, para quem é escritor, sabe o que é, para quem gosta de escrever, o que é. Escreveu, você pode estar terminando. Eu lembro de professor explicando, errou, você tem que grifar, colocar entre parênteses e não rabiscar. Até quando veio o liquid paper, não é merchandising não, né? Já facilitou um pouco a vida. Então, hoje, o tempo de percepção, na minha opinião, é muito diferente. Nós, como tínhamos esse processo de escrever, ir para os correios, entrar na fila, postar, esperar a carta chegar, dependendo do lugar, aí já foi uma semana, no mínimo. A pessoa receber, ler, ter tempo para responder e fazer o mesmo processo de volta. Então, uma conversa, às vezes, demorava um mês para uma conversa ser concluída. Eu lembro do cheiro da carta. Com o advento das redes sociais, como tudo é rápido. Você manda uma mensagem, tac, 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 tac. A gente usa os polegares, a gente não usa mais todos os dedos das mãos, a gente não aciona mais aquele lugarzinho do cérebro criativo. Isso para quem tem essa prática, né? Porque eu uso um dedo. E olhe lá. Isso quando eu mando mensagem, porque normalmente... Ele tem essa carinha bonitinha, assim, mas ele é tratado formal, mas ele tem 180 anos. É isso aí, eu tô chegando aí. Mas isso é interessante porque, assim como nós que já temos contato com esse tipo de tecnologia, essa nova geração, tudo tem que ser agora, na velocidade das mensagens. Dou uma gulgada, eu sei agora. Eu, para ter uma informação, se eu não tivesse uma coleção da Barça em casa, eu tinha que ir para a biblioteca para procurar uma informação e estudar. Agora não dou uma bugada e é muito rápido. Isso torna a comunicação muito rápida e as nossas relações se tornam muito rápidas.
Isso sim, acho que tem um impacto cognitivo, um impacto na forma como a gente se relaciona com as pessoas, porque tudo é agora. Essa geração é do agora. Ah, mas para que eu tenho... Aliás, já tem gente falando, para que eu tenho que estudar? Para que eu tenho que fazer uma faculdade? Demora muito. Eu quero agora, imediatismo. Essa é uma das coisas terríveis da rede social. Essa rapidez assusta a gente, né? Como a garotada, como ele falou, os alunos dele, não, que eles já estão nesse rabo de cometa aí. Eu vi outro dia uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, que ele conta, ilustrando em cima disso que você falou, André, que ele disse que ele estava nos Estados Unidos fazendo um curso, especialização, uma coisa, aí ele chegou numa sala lá que o pessoal mandou, mas vai mandar isso agora? Tinha que mandar um documento, o cara mandou por fax. Ele nunca tinha visto fax. Ele, o que é isso? Aí explicaram ele o que era o fax. Ele, caramba, chegou no Brasil, comprou um fax caro, um troço caro pra caramba, mas aquilo era uma beleza. Aí, pô, agora eu fico em casa mesmo, já mando a receita, mando a coisa, recebo, que deu uma agilidade danada. Disse que acordou um dia de manhã, a sala dele estava coberta de papel, que chegou fax a noite toda. Aí ele falou assim, poxa, porque ele lembra de que uma vez não sei se foi no Unicamp, acho que na USP, os professores estavam fazendo um congresso, alguma coisa para estudar algum tema, e era sobre as tecnologias que estão chegando. A tecnologia vai chegar, vai ser maravilha, porque vai facilitar o nosso trabalho, vamos trabalhar menos, o homem do futuro vai ter tempo à vontade para o lazer, porque as máquinas e a tecnologia vai substituir todo o nosso tempo de trabalho, vai ser uma maravilha. Aí ele falou assim, que ilusão, cara, porque isso ajuda a gente a trabalhar mais, e a gente está trabalhando mais com isso. Ele disse que depois, quando chegou o e-mail, ele falou, nossa senhora, isso para responder um monte de e-mail é uma doideira. Então ele falou assim, pô, facilita o serviço, só que dá muito mais serviço, porque você trabalha em casa, então, uma loucura, é aquela coisa, é bom para um lado, é bom para o outro, mas é outro tempo, é uma doideira, outro tempo. E essa questão é interessante pelo seguinte, porque, bem colocada essa questão, né, pelo seguinte, a gente tinha realmente essa ilusão, né, de que, poxa, vai facilitar, a gente vai conseguir fazer as coisas mais rapidamente, vai sobrar tempo, né? Exatamente, assim, só que esse tempo, eu acho que automaticamente a gente entendeu que a gente conseguiria fazer mais coisas, né? E ser cobrado mais também, né? Então, como a comunicação ficou muito rápida, né? Então, assim, hoje em dia é tudo instantâneo. Você quer uma informação agora, você manda a mensagem, você pega aquela informação já vai ser transformada em uma outra coisa, tudo imediatamente. Então, assim, hoje a gente faz muito mais coisas do que a gente fazia antes, quando não tinha essa tecnologia. Por um lado é bom, por outro lado nem tanto, né? Porque em cima disso também vem toda a cobrança, né? Quanto mais ações, né? Quanto mais responsabilidades, mais assuntos a gente trabalha durante o dia, a preocupação vem juntamente com isso, né? Quer dizer, é mais preocupação, é mais cobrança, né? E isso é uma coisa que a gente observa muito até no nosso trabalho. Só lembrando vocês, a nossa produtora, Lívia Motinha, está aqui atrás das câmeras, acompanhando e cuidando de tudo. E a gente acompanha muito isso pelo seguinte, a gente não tem hora, né? A gente trabalha praticamente 24 horas. A gente está de madrugada, 4, 5 horas da manhã, respondendo cliente, fazendo proposta, mandando orçamento. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Teve uma madrugada dessa que a gente conversando e falou, pô, mas são 5h30 da manhã, a gente está aqui, já está clareando, e a gente emendou direto, né? A gente não parou, e foi uma coisa automática, a gente não percebeu isso, né? E aí depois a gente parou e falou assim, caramba, a gente veio numa sequência de quase uns 10 dias fazendo isso, e a gente não percebeu. A coisa já entrou tanto numa rotina, e que a gente vai sentir depois, porque depois a gente passou uns 3 dias aí cansado, obviamente, lógico, porque assim, você já não dorme, né? Não consegue dormir, aí já tem um estresse, né? Mental dessa coisa de você ter que mandar logo orçamento, fazer uma proposta, atender um cliente, montar repertório. Então essa coisa toda vai até que chega um ponto que eu acho que aí bate o cansaço mesmo, você fala, caramba,
Agora, exatamente. Então, assim, isso eu não estou nem olhando a questão dos mais novos, né? Porque eu vejo pelas minhas filhas lá. É tudo muito rápido, realmente, né? Você está ali, você tem a informação que você quiser à mão. E eu escutei isso, até falando uma questão que é interessante, você falou dos alunos. Eu escutei uma vez de uma menina, eu não sei se é da oitavo ano, agora é oitavo ano, né? Nono ano. E que ela falou que ela não via por que estudar. E você falou, porque tem tudo na internet. Qualquer coisa que ela precisa, ela vai ler na internet e fica sabendo para que vai estudar, para que vai para a escola aprender, se está tudo ali. Quer dizer, chega a ser uma coisa muito doida, né? Porque realmente você tem tudo ali, né? Mas não significa que aquilo que está ali é a realidade, né? E que você, basicamente com aquilo ali, você consegue desenvolver a tua vida, né? Então, assim, é uma coisa meio complexa isso daí, né? Principalmente porque a escola vai além do aprender, do conhecimento, as interações, tudo aquilo que você interagir com outras pessoas, a saber lidar com o outro, a aprender a receber empatia, a dar empatia, o que fazer, o que não fazer, a se defender. Quem de nós aqui não aprendeu a se defender primeiro na escola? Era na escola que a gente primeiro tinha que se virar. Hoje não tem mais isso, mas chegava em casa, apanhou, volta lá e resolve sozinha. Não tinha conversa. Uma coisa interessante que eu, no ambiente empresarial, por mais que eu seja focada nos processos, em como a empresa deve funcionar, o tempo todo eu lido com pessoas. O tempo todo. E o que acabou me levando para a comunicação é justamente isso. As pessoas nas empresas, elas se comunicam hoje todas pelo celular, pelo e-mail, pelo bate-papo interno lá da empresa, WhatsApp, o aplicativo. As pessoas não estão se falando. E continuamos humanos. Essa máquina é a mesma. Biologicamente, continuamos os mesmos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Como nossos pais. E é interessante que a tecnologia está afastando as pessoas. Acho que o Laís comentou isso, né? Está afastando as pessoas. O lado bom, os amantes do Tinder aí, das redes sociais que eu digo, aproxima, porém afasta. As pessoas estão perdendo a capacidade de se comunicar, de conversar, de falar com as outras pessoas. Isso é uma habilidade do ser humano, falar. E com a rede social, com o celular, com o computador, as pessoas nas empresas não querem mais falar com as outras. Eu tive uma oportunidade numa empresa onde os funcionários queriam que tivessem bilhetes para você ter. Um funcionário da ideia, mas para que eu tenho que conversar? Não, mas não pode usar o WhatsApp o tempo todo. Manda bilhete. Eu não precisa conversar. E vem o home office. Aí pronto, fica cada um na sua casa, eu fico aqui, não preciso ter contato com ninguém. Quando as empresas tiveram que voltar do home office, as pessoas estão tendo problemas. Elas não querem falar com as outras pessoas. Então isso também, a tecnologia também interferiu muito na forma como as pessoas se comunicam. Como é que pode, né? E vou falar que eu falo demais. Não, eu ia falar... Então, isso é uma coisa interessante e curiosa ao mesmo tempo. Eu não me lembro agora, você está falando aqui, eu estou tentando lembrar de um filme que eu vi. Não era um filme desses, como é que fala? Lado B, esses filmes... Não, filmes, não são filmes, não é desses filmes tops, não, são filmes, né? E faz um tempo já isso aí, e que era um filme que falava exatamente nessa questão do isolamento, das pessoas não tendo mais o contato. Eu não me lembro, eu vou ver se eu consigo lembrar do nome do filme até o final da live. Mas era assim, as pessoas não tinham mais o relacionamento. Era tudo, não tinha interação, era tudo por computador, entendeu? Não tinha mais isso. E as pessoas não sabiam mais como lidar com a outra pessoa. Elas não sabiam como falar diretamente com a pessoa. Tinha perdido a
humanidade tinha perdido esse ato de falar, lidar, tocar nas pessoas. Eu não me lembro se era alguma catástrofe que tinha gerado isso daí, eu não me lembro. Mas isso tem tempo já, deve ter acho que uns 10 anos que eu vi esse filme, né? Não é coisa recente não. E se a gente parar para analisar, a coisa vem, principalmente depois da pandemia, né? E até na questão da cultura, a gente sentiu muito isso daí. Obviamente que agora que a gente já está numa situação melhor, mas assim, a gente passou por uma coisa dessa, né? Nesse período da pandemia, a gente se isolou mais, e no retorno disso, até hoje ainda um pouco, né? As pessoas têm um pouco de como me relacionar novamente, como falar. Muita gente ainda está mais nessa coisa mais presa, né? Em casa, reduziu realmente a interação com as outras pessoas no ao vivo, digamos assim, né? E realmente é um negócio meio estranho, né? Porque aonde vai levar isso? Porque a gente precisa do contato, né? Do tato, de encostar e tudo. E à medida que a gente vai perdendo isso, alguma coisa vai modificando, né? Agora, para onde isso vai? O que vocês acham aí? Para acabar isso, só música, para juntar a galera. Tem festa, música, para juntar todo mundo. Vai falando aí. Eu vou perguntar uma coisa para o Laís. Sim. Quando estávamos falando da diferença, né, que era escrever numa coluna e depois a internet, né, que mudou para você, mas a internet te facilitou alguma vez a compor com algum parceiro? Sim, claro. O computador, quando chegou, eu trabalhei em jornal, tempo ainda de máquina, escrever naquelas manuais, e depois peguei também a evolução, peguei computador na redação. Foi uma coisa meio estranha, e eu aprendi também, a partir daí minha relação com o computador, com o teclado, foi mais de digitar mesmo, de escrever, por cada profissão e o hábito também depois. E aí eu senti essa facilidade, diferente do quando a Andrea lembrou. Eu acho que o Guilherme também falou de que a gente escrevia, tinha que rabiscava, e eu peguei esse tempo ainda no jornal. Aí você pegava o texto no papel, botava em cima, botava uma setinha indicando o que é o que você queria colocar ali, e dava para o revisor, ele já cortava mais algumas coisas. Mas aí depois, com o computador, você já deleta algumas coisas. Isso facilitou. Então isso também, eu passei a fazer letra no computador, passou a ser mais fácil. E depois, com o e-mail, que melhorando em termos de tempo a resposta com o nosso interlocutor do tempo das nossas cartas, né, que a gente mandava, ficava um mês para receber. Então eu mando, compondo, tem um amigo meu em Curitiba, eu mando a letra para ele já vê a letra, manda a música. E manda a música antes também, manda pelo zap a música, para mim botar a letra. Também já fizemos até 2 músicas de Natal, eu e o Claudio Menando. Natal para o ano que... Era para o ano passado, mas aí a pandemia não teve, fez para um coral cantar lá em Curitiba. Mas a prefeitura comprou a música nossa, isso já valeu. Só que a música não foi tocada, é aquela coisa do desconhecido, a gente continua nem tocando a música de Natal. Mas isso facilitou, claro que tem facilidade, facilita certas coisas assim. Depois eu vou contar a história, para quem está falando dessas modernidades, a história que o cara me contou. Posso contar rapidinho? Então, ele me contou, Olivia, está respondido? Sim, está respondido. E eu fiz essa pergunta pelo seguinte: antes, né, quando você começava a compor, para achar alguém, para levar essa letra para algum lugar, isso devia dificultar muito. Sim. Porque às vezes você tinha que encontrar essa pessoa, e hoje não, né? Hoje você consegue aí, Twitter, fácil de todo mundo, né, das gravadoras, enfim. Hoje tem essa facilidade, né? Sim. Então, quando eu me mudei e vim morar no Sul, eu moro há 30 anos em Resende, mas eu sou do Rio, sou de Nova Sul, da Baixada Fluminense. Antes de chegar aqui, morei 3 anos em Angra, e eu me afastei daqueles meus parceiros, né?
e não tinha ainda essas coisas todas. Tinha aquela outra coisa que a gente usava em jornal, meu Deus do céu, que é igual o fax, também quem sabe uma coisa grandona. Tinha outra coisa, esqueci o nome daquele negócio que já era moderno pra caramba, também sumiu já, não é mais tão moderno. Depois quando chegou o e-mail, acabou com isso. Que mandava daquilo para o serviço dele, ou então mandava em carta mesmo, escrevia no correio e mandava a carta. A letra para ver se ele gostava, aí depois se facilitou para caramba, claro que facilitou. Mas essa história, o Chico Buarque, no início da carreira dele, ele morando em São Paulo, ele ainda era pouco conhecido e tal, e ele era muito fã do Sérgio Ricardo. O Sérgio Ricardo é aquele autor de Zelão, cara maravilhoso, aquele que quebrou o violão no festival de 67, jogou na plateia, pé bom de bola, o pessoal vaiando. O cara é genial, né? Maravilhoso. E o Chico era fãzão dele. Aí um dia o Chico conseguiu, ele estava ensaiando para um show, ele ia fazer um show de aniversário de carreira, 40 anos de carreira, uma coisa assim. O Sérgio Ricardo era mais velho. Aí o Chico forçou a barra, conversou com o porteiro do teatro onde ele estava sendo, conseguiu entrar para assistir. Aí ficou lá assistindo, porque ele gostava muito do Sérgio Ricardo. Aí depois lá para tanto o Sérgio Ricardo vai sentar procurando um banquinho, não tem um banquinho aqui, não tem um banquinho. O Chico sai correndo do teatro, vai lá fora no botequim, que ele já conhecia alguns botequim, pegou um tamborete emprestado, o cara emprestou, ele entrou correndo, aqui. Ele levou lá como fosse contra a regra, chegou lá, entregou, aqui, senta aí. Aí o Sérgio Cabral, opa, obrigado. Aí falou assim, olha só, sou muito seu fã e puxou uma fita cassete. Olha que coisa pré-histórica. Aqui tem umas coisas que eu fiz, se você der ouvido, gosto muito de você, deu para o Sérgio. Obrigado, o cara guardou. Fita cassete, que já é uma coisa, para a gente hoje é pré-histórica. Os garotos da tua turma nunca viram isso com ele. Aí a história vai, o cara conta que o Sérgio recebia muitas coisas assim, porque era assim que o menos conhecido, quando achava um medalhão, que dizia, pô, dá para você ouvir minha composição? Era assim, né? Hoje até mudou isso, que hoje não tem as gravadoras implodiram, é outra relação, mas é uma maluquice, que ainda estamos naquela... Aí ele disse que o Sérgio Cabral chegava em casa, chegava a fita lá, tinha um monte, estava lá. Aí um dia, sentado em casa, falando uma coisa, pegou o teu garoto aí. Aí ouviu, aí tinha lá, Pedro Pedreiro. Aí ele falou assim, nossa senhora, que é isso? Aí ele falou, eu vou conversar com esse rapaz. Quer dizer, porque era uma coisa, que era uma relação difícil hoje. Eu estou falando assim porque a gente faz, que tem esse meio, que você vê o medalhão, sabe como é que eu faço para ele ouvir, né? Como é que eu faço para ele ouvir? Porque essa porra, ele deve chegar e receber um montão. Hoje em dia é só colocar no TikTok. Tem que pôr no TikTok, marcar, não é assim? Eu não sei, acho que é assim. Mas continua o mesmo dilema. Facilitou, mas antes mesmo da gente começar aqui, a gente estava combinando o encontro de compositor, o toque, o olhar, o ficar perto ainda é muito necessário. Né? O dilema continua. Tenha toda a facilidade, mas isso ainda faz falta. Né? Estava combinando de começar a se encontrar e trocar essas experiências musicais de composição, porque faz falta. Porque assim, a gente não pode esquecer, né? Assim, a história, de um modo geral, sem puxar a sardinha do M, mas a história ela está aí para mostrar para a gente, né? Que, por exemplo, dentro da cultura, nas composições, essa coisa do contato, se você pegar os grandes compositores, vamos citar aqui uma dupla, João Bosco e Aldir Blanc. Laís, você que é conhecedora aí, se tirar o bar, como é que funciona para esses compositores? Sem o bar. Apocalipse. Não é? Sem essa coisa da cachaça, cervejinha no bar, na mesa Como é do que bar. é o Clube da Esquina lá em Minas Gerais? Não ia existir, Vamos mais para trás aí, você pega o Noel Rosa, né? Quer dizer, sem essa coisa do contato. É lógico que assim, a tecnologia está aí, não vai mudar, ajuda, mas assim, é lógico que tem muita coisa que óbvio que assim, a gente que faz, até no meio olhando para o lado do trabalho em si, facilita muita coisa. A gente troca músicas, escuta, manda, mas o estar junto é importante, né?
tem como, né? Eu acho que essas coisas é tudo da relação entre as pessoas que força você ter uma necessidade em algum momento de expressar alguma coisa. Você tem que, de repente você vê um drama ali que não tem nada a ver contigo, mas está no teu inconsciente. Você vê uma história ali, daqui a pouco você vê um riso ali, uma gargalhada, essas coisas vão acumulando. Isso é resultado de convívio, não é? É resultado de convívio, e isso uma hora está lá dentro, daqui a pouco quer sair. Se isso acabar, uma hora acabar, é um negócio doido. E você falou do bar, o Botequim para mim é uma instituição, é a célula máter do Rio de Janeiro, da malandrada, bom, o Rio de Janeiro, o Brasil, as pessoas brasileiras recebem bem. Não, o Rio de Janeiro, o carioca recebe bem, ele tem outro jeito. Você entra num botequim, sozinho, para tomar uma cerveja, 15 minutos depois você tem um amigo de infância. O cara está contando os dramas da família dele para você, da coisa, de repente você, é um troço doido, o botequim é um troço sensacional, cara, se acabar, porque ali é um ponto de encontro de vários mundos, gente que você nunca viu, conheceu, isso tudo vai somando, isso tudo são experiências. Acho que a experiência de cada um, a experiência humana, o convívio humano, é que é fundamental para mexer com a tua criatividade, ou pelo menos para servir como musa para alguma coisa. Se você não tiver mais isso, meu amigo, acho que vai virar tudo música eletrônica. E acho que é a inspiração, né? Do bar, vem uma inspiração dali, né? A inspiração, como já disse o Paulo César Pinheiro, é uma luz que chega de repente, você não sabe de onde vem, não precisa estar em um lugar especial, não estava nada, mas o botequim é sempre um laboratório, que você não vai lá para ouvir coisa, vou fazer uma... Não, você vai lá para conversar, para conviver, ouvir, beber um negócio, e essas coisas ali acumulam em você. Uma hora, alguma coisa força a barra para sair. Não é? Uma coisa que eu queria também falar em relação à pandemia, pós-pandemia, e a questão da cultura mesmo, da produção da cultura, do que é a cultura, desse intercâmbio da cultura com, né, quem a recebe, é a quantidade de festivais que, nesse pós-pandemia, né, de encontro de muitos artistas e muitas pessoas, mostrando que a cultura é isso, né, é esse calor. Teve live bacana, mas, né, a falta estar junto, né? Estar junto. Né? A própria live mostrava claramente isso, né? A necessidade. Nós fizemos aí 70 lives na pandemia. Foram 3 meses, talvez um pouco foi mais. Por aí, E era curioso porque foi no auge, né? Foi no início, né? E você via ali assim, as pessoas participando, né? E era interessante porque assim, a carência, a necessidade por menor que fosse o contato que tivesse com outra pessoa, às vezes nem diretamente, né? Mas a pessoa publicava alguma coisa lá na live, a outra pessoa respondia, pessoas que não se conheciam, pessoas até de outros países, trocavam ali mensagens e criavam uma amizade, né? Uma coisa imediata ali, como se fosse... É curioso que você estava falando do bar, eu estava pensando exatamente nisso nas lives. Quer dizer, as pessoas que nunca se viram e provavelmente nunca vão se ver, mas naquele universo ali eram amigos de infância, porque falavam, começavam às vezes até começavam a conversar durante a live sobre coisas que nem tinham a ver com a live. Aí estavam as 2 pessoas me falando na live ali, você fala, mas o que é isso? Não, ela está respondendo o negócio da outra lá. E como no nosso caso era diária, as lives eram diárias, as pessoas entravam e já perguntavam, cadê a fulana? Era muito verdade, pessoas que nunca se viram. É verdade. Chegava, cadê a fulana? Não entrou ainda? Fulana, entra aí. Não, aí daqui a pouco a pessoa entrava, fulana entrou. Era muito doido. Que vontade de estar junto, essa é a loucura, isso é do ser humano, é por isso que... Você vê, mesmo com a live, né, as pessoas queriam estar juntas. Como eu me lembro, 2 anos, hoje aquelas coisas, um montão de gente, todo mundo querendo estar junto, todo mundo querendo se ver. A live era essa necessidade sendo atendida por essa novidade, que era a ligação ali pela gente, ótimo. Mas isso demonstra que a ansiedade das pessoas de querer estar junto com um seu, com um parceiro, com um amigo, embora você nunca tenha visto ele, mas é um parceiro, é do teu time, é um negócio doido, o homem é gregário, ele nasceu para isso, né? É interessante que a gente, quando fala de nós isolados, e o que uniu tudo isso foi a cultura, não é?
A música, o cinema, a arte fez a nossa sanidade mental se manter, porque era difícil. Porque nenhum de nós, acredito, estávamos acostumados a ficar 24 horas por quase um ano com as mesmas pessoas que nós amamos. E isso segregou o nosso contato com outras pessoas. E quando a gente está na rua cantando, no show, a gente começa o quê? Abraça, canta junto com quem você não conhece, e está no jogo e vibra junto. Olha aí na Copa, o pessoal se junta, abraça. É essa interação que a gente tem com as pessoas, como num show, isso é mágico. Isso coloca para fora o que a gente é de verdade. E na pandemia isso fez muita falta. E agora imagina para o artista, né, que está acostumado com o público e vê a reação das pessoas a cada música. Eu lembro vendo o Wilsinho nas lives, e quando a gente começou a colocar, porque era ao vivo, as pessoas entravam e falavam, e eu passei a dizer para ele o que as pessoas estavam comentando, então ele tinha esse contato com o público. Como mudou? Como fez diferença? Como suas lives ficaram mais dinâmicas para você? E passou a ser quase que um bate-papo diário, né, com as pessoas. Porque no primeiro momento era uma apresentação, era um show, né, a ideia. Porque assim, a gente não... Era tudo novo, né? Era tudo muito novo. Então assim, a gente não... Na nossa cabeça, o que é? Vou fazer um show, né, que vai ser transmitido. Então, monto o repertório, como um show normal, monto o repertório e vou fazer um show. Só que à medida que a coisa foi se desenrolando, né? Aí a gente começou a entender que não, isso aqui não é um show, isso é um bate-papo, isso são grupos, são pessoas que estão dentro de um grupo, pode ser a internet, não importa, mas é uma forma de você estar interagindo com as pessoas literalmente, porque era isso. Até a concepção da live mudou, porque eu já preparava, assim, eu terminava a live à noite, né, e passava a madrugada preparando a live do dia seguinte, porque eram diárias. E aí a minha cabeça mudou, não era mais a cabeça, eu vou fazer um show, não, eu vou fazer uma live, eu vou interagir com as pessoas, fulano gosta disso aqui, fulano perguntou isso aqui, poxa, eu vou fazer um negócio aqui que, né, dentro do que foi falado. Então não era mais um show, não tinha mais nada a ver de show, não era. Mudou uma chavinha ali, né? E isso ficou muito mais claro quando nós, a gente mora num apartamento, né, em frente ao apartamento tem uma praça gigante, são 10 prédios em volta, e as pessoas que acompanham a gente aí sabem das maluquices que nós fizemos aí durante a pandemia aí, maluquice no bom sentido, né? E isso ficou muito claro quando nós fizemos a primeira live na praça, né? Que foi o quê? As pessoas não podiam sair, né? Não podia ter o contato. E aí nós fomos para a praça para fazer essa live para as pessoas, que aí sim era um caráter de show, para as pessoas ficarem nas suas varandas, nos seus apartamentos, assistindo, né? A oportunidade de ter um show, porque as pessoas, faz um show na varanda. Eu falei, mas não dá, vou fazer aqui na varanda, mas as pessoas no prédio vai ver e tal. Aí uma noite eu olhei para aquela praça e falei, não, é ali embaixo, ali que a gente vai fazer o show. Aí a Lívia falou assim, mas não pode. Eu falei, pode. Quase enlouqueceu a produtora. E aí isso ficou muito mais claro na minha cabeça quando nós fizemos essa primeira live ali na praça. Porque assim, ao mesmo tempo que você via, assim, você imagina, você está ali na praça, você monta uma estrutura, nós éramos 6 pessoas montando tudo. Iluminação, som, que eram os músicos, na verdade, eram 6 músicos, mantendo, obviamente, a gente tentou manter ali o máximo de cuidado, né? E aquela praça gigante, 6 pessoas ali, e você olhava para os prédios, as varandas, as pessoas enfeitando, botando luzes, as pessoas na varanda acompanhando a montagem do palco ali, né? E você via aquela misto de desespero, euforia, ansiedade nas pessoas. A vontade de tirar o pijama, gente. Vou pôr uma roupa para ir na sacada. Não, e o legal, pelo menos. assim, como as pessoas não podiam sair, o que elas fizeram? Elas começaram a mandar para a gente
os vídeos deles nas varandas. Eles fizeram a produção nas casas, nas varandas, com luz, com mesa. Eles montaram a produção do show dentro das suas casas. Então, assim, você tinha um show lá na praça, né? Mas dentro da casa eles fizeram uma mega produção. Isso foi muito legal, porque você vê assim, a necessidade, né, de você se sentir num show, né, de você ter. E aí eu volto a falar, que é uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla, e hoje muito mais, porque hoje estou como presidente da Conselho de Cultura de Resende. Laís aqui é conselheira, Lívia, e um dos grandes desafios é mostrar para a sociedade de modo geral qual o impacto da pandemia na cultura. Porque, assim, as pessoas usufruíram da cultura durante a pandemia, né? Foi a válvula de escape, foi o que manteve a sanidade das pessoas, mas, por outro lado, a grande maioria não entende a realidade dos profissionais de cultura, de quem vive exclusivamente da cultura. O que foi esse período e que continua sendo, porque, assim, você parar a sua vida por praticamente 2 anos, e é uma coisa muito doida. A gente já escuta, mas você podia ter feito outra coisa, você podia ter trabalhado outra coisa, mas aí você para e pensa, você um médico, né, que passou a sua vida toda estudando, né, medicina, né, se aperfeiçoando, num belo dia alguém chegou e você falou, olha, você não pode trabalhar mais com medicina não, tá? Agora busca qualquer outra coisa, vai ser pedreiro, Vai tocar um instrumento, né? Como? Vai dirigir um Uber, como é que se muda a tua, né? É a mesma coisa no meu caso, vamos olhar um pedacinho só, né, dessa gama de profissionais da cultura. Um músico profissional que passou a sua vida toda estudando, aperfeiçoando, fez prova para a ordem, né? Vive exclusivamente disso, da noite para o dia, você não pode mais trabalhar, e aí agora você tem que buscar outra profissão. Aí você passa praticamente 2 anos tentando sobreviver, muitos venderam seus equipamentos, e aí é uma coisa que vem hoje, que é uma coisa muito doida, a questão das leis emergenciais, né, para a cultura. Que esse é um grande dilema. Por que só para a cultura, né? Muitas pessoas, né, de uma forma simplória, dizem, mas por que só para a cultura que tem lei emergencial? Bom, na verdade, não é só para a cultura, né? Se você analisar o período da pandemia, foram várias ações emergenciais para vários segmentos, né? Dentro da característica de cada um. Mas o segmento que foi totalmente, literalmente paralisado foi a cultura. Então, assim, nós temos casos, são centenas na nossa região, e centenas de milhares aí mundo afora, de pessoas que até hoje não podem ainda retomar o seu trabalho. Por quê? Porque no período da pandemia tiveram que vender seus instrumentos, seus equipamentos, e ainda não tem como. A pessoa teve que está tendo ainda, passando por dificuldade, então as pessoas não têm essa noção. Acho que assim, acabou a pandemia, já pode trabalhar, mas como? A pessoa não tem mais as suas ferramentas para trabalhar. Entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que olhar com um ângulo específico em relação a isso, com relação às leis emergenciais, principalmente para a cultura, porque as pessoas continuam precisando de auxílio, porque, volto a falar, foi o segmento que parou. Foi o único segmento profissional que foi impedido de trabalhar. Todos os outros tiveram um período paralisado, óbvio, isso aí a gente não questiona. Muitos perderam seus empregos, enfim. Mas nenhum segmento foi proibido de trabalhar por quase 2 anos. Oi, sim. E só em cima disso que você está falando, e o artista, ele nunca pega vai pegar o recurso emergencial e botar no bolso, não é para ele. Não é só isso. Direta e indiretamente, outras pessoas se beneficiam do artista em vários segmentos de arte. O teatro, o cara vai montar uma peça e contra-regra, luz, iluminação, bilheteiro, e pipoqueiro lá na frente.
todo mundo se beneficiando disso. Aí não tem mais espetáculo, essa gente toda também está... Uma cadeia. É uma cadeia. Não é? E outra coisa, assim, só para deixar claro, a gente não está falando aqui de situações que pontualmente possam ser desvirtuadas, né? Como qualquer outro segmento, né? Você tem qualquer segmento profissional, você tem lá os profissionais e aqueles que desvirtuam, digamos assim, de uma forma ou de outra, né? Que desviam recursos de forma irregular, mas a grande maioria, o conceito dessa ajuda é exatamente o que você falou. É um recurso que faz a economia girar, né? Não é um dinheiro que vai para o bolso do artista pura e simplesmente, né? Aquilo ali é transformado em receita para centenas de pessoas que nem diretamente trabalham com a cultura, né? Indiretamente são beneficiadas. Então isso é uma coisa que tem que ser bem analisada, e é óbvio que assim, se você parar para olhar, né, de um modo geral a população, você vai ver, poxa, mas tem uma parcela da sociedade que é muito carente, que está passando por necessidade há muitos anos, há muitas décadas, né? Então, assim, mas você vai beneficiar a cultura e essas pessoas estão passando fome já há décadas. Sim, mas isso aí é um outro ponto que também tem que ser analisado da mesma forma, né? Você tem que olhar com a mesma atenção, com o mesmo cuidado para isso daí, mas não pode deixar a cultura abandonada, né? Você não pode simplesmente, já voltou, acabou, você passou esse período aí, se vira. Uma coisa interessante que eu ouvi muito, já que a gente voltou para a pandemia, assim como as redes sociais causam e causaram problemas, a rede social salvou muita gente, né, durante a pandemia. E muita coisa que eu ouvi como consultora, que algumas pessoas me procuravam, era, bem, o que eu faço agora? Eu tinha um planejamento para ter um capital de giro aí de 90 dias, de 120 dias, ou então de 6 meses, cada um na sua realidade. E aí eu vi uma pessoa falando assim, diretamente, mas teve uma manifestação de músicos da região que eu vi, e lá no Rio também teve, né? Eu estava morando lá, e uma pessoa falou assim, mas esse pessoal não se planeja, esse pessoal é boêmio, o pessoal pega o violão e vai tocar, não tem planejamento. Então, olhando desse ponto de vista, como não tem planejamento? Deixa eu pensar. Porque o músico é o empresário. Vou puxar a sardinha aqui do meu lado, tá? O músico é empresário. Ele tem um momento onde ele onde ele mostra a sua principal habilidade, ou artista, seja no palco, atuando numa peça, seja no palco cantando, tocando, nos bastidores. Ali ele está mostrando sua principal habilidade. Porém, para que aquilo ali se transformasse naquele evento, antes aquilo foi um projeto. E esse projeto demanda tempo, você fala de custos, você fala de equipamento, de equipe, de pessoas, o que entra, o que sai, até ele chegar na conta final e falar, vai sobrar isso aqui. E pegando a deixa disso daí, é exatamente isso. Por quê? Porque a gente investe sem garantia de resultado. Exatamente. A gente investe em equipamento, em tempo de estudo, que o estudo não é só você sentar ali, no caso, com o violão. É você comprar equipamento, é você buscar partituras, buscar músicas, ouvir. Então, isso tudo tem custo. Mas você não tem a garantia de retorno disso, né? Como um empresário normal. E é quase intangível, porque a gente está falando de propriedade intelectual. Aquilo que você busca para o seu aprendizado, para entender o seu público, para saber para quem você vai levar. E nessa conversa, quando essa pessoa comentou, não, gente, o músico volta a tocar, pronto, está tocando. E você comentou que pessoas venderam seus instrumentos, teatros que fecharam, artistas que ainda estavam vivendo de apresentações, que tiveram que ir morar na Casa dos Artistas, no Rio, porque os teatros fecharam. Então, tem tanta coisa envolvida nisso, tem planejamento, tem organização financeira, tem um staff que trabalha com aquelas pessoas, não está dando nem para ele, eu vou pagar. A primeira coisa que você faz, bem, eu tenho que demitir aquela ponta lá. E você vai chegando perto de você, vai cortando.
Se numa empresa que normalmente tem um capital de giro um pouco maior, quebraram, não conseguiram, imagino como foi o negócio de um músico, que o capital de giro dele teve que ir por quase 2 anos, porque não puderam fazer as coisas, não poderiam continuar. Não existe planejamento estratégico que consiga dar conta de uma questão tão delicada. E vender, só para concluir, além dele vender o instrumento de trabalho, quantas vezes aquilo não acompanhou ele na própria história, né? É mais do que um instrumento, aquilo é parte da história pessoal dele, né? É triste. E uma coisa que eu falo muito, às vezes as pessoas olham, né, o músico, eu vou falar do músico que é o meu dia a dia, né? Mas isso serve para todos os outros segmentos da cultura. Às vezes vê o músico no palco, fala, pô, o cara está ali se divertindo, o cara está curtindo. Com certeza, a gente tem uma brincadeira, que é uma brincadeira séria, que a gente fala que a gente não cobra para tocar. Tocar a gente toca de graça. A gente cobra para montar, desmontar, para estudar, para montar repertório, mas o tocar é de graça. O tocar é o nosso prazer. É o nosso prazer. É igual ser um empresário, um profissional que não gosta de viajar. Ele gosta de viajar, mas para ele poder viajar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ralar, trabalhar, juntar dinheiro para viajar, para fazer o que ele gosta. E o que a gente gosta é tocar, é cantar. Então a gente rala para poder chegar naquele momento do palco ali e ter o prazer de poder cantar, de poder tocar, independente se tem 10, 5, 20 mil pessoas, né? Mas essa questão é interessante pelo seguinte, eu vou usar aqui o meu caso, né, o nosso caso, mas isso é igual para muita gente. E assim, nós vimos na época de 2019, com a banda, uma estrutura grande de músicos, de equipe de apoio, nós vimos com 22 shows por mês. Entendeu? Se você parar para pensar 22 shows, é um trabalho normal, como qualquer outro profissional, né? E você trabalha ali 22 dias, né, no mês, em média. E só que assim, 22 não são 22 shows que você está no palco aquele momento ali de 2, 3, 4 horas. Você tem toda uma produção, né, durante o dia. Vira um pouquinho para cá. Toda uma produção, né, para você chegar naquele momento do show ali e tocar, e depois desmontar, guardar o transporte, né, porque 22 shows não é no mesmo local, né, na mesma cidade. A gente estava fazendo 22 shows, né, em cidades diferentes, estados diferentes. Logística grande. Sim, e aí assim, teve um investimento muito grande, nós investimos muito. Volto a falar aqui, eu estou usando o nosso caso como exemplo, né? Nós tivemos um investimento muito grande em 2019, em razão até disso, da agenda, né? Uma agenda grande de shows. E de repente, em março, da noite para o dia, acabou tudo. E aí você para e pensa, poxa, agora eu tenho uma dívida do investimento que eu fiz, eu não tenho como arcar com essa dívida, porque não tem mais dinheiro, não tem mais evento, né? Não tem de onde tirar, eu vou tirar da onde? Né? Veio aí o auxílio emergencial, bacana, as pessoas não passaram fome, né? Mas todo o teu investimento, toda a tua dívida do dia a dia, não só do equipamento, mas aí você pega escola, saúde, alimentação, toda a sua despesa que você tem ao longo do mês, né? E aí você fala, bom, agora não tem mais receita, acabou a receita, não tem, tá zero, mas as dívidas estão aqui. Isso, né, vai crescendo mês a mês. E aí quando chega agora, nesse período que assim, agora a música pode tocar. Mas e aí? É o mesmo caso do empresário, né, das grandes empresas, de modo geral, o trabalhador, que fala assim, agora, como é que eu faço? Eu voltei a receber um salário, digamos assim, né? Mas meu salário está aqui, a minha dívida está aqui, acumulada, né? Agora, eu vou passar agora um bom tempo, anos, para poder, com esse salário, quitar essa dívida. E é o que vem acontecendo com a classe artística, né? Volto a falar assim, a classe artística da grande massa, né? Nós estamos falando
das pessoas normais, né? Vamos excluir aqui os mega, né? Os mega é outra categoria, né, Luiz? Essa é outra categoria, mas o profissional, a grande maioria, é um trabalhador como qualquer outro, é uma profissão como qualquer outra, né? E aí você para e pensa, e você fala, poxa, eu fui proibido de tocar. Todo mundo trabalhando. Foi até curioso uma vez, só citar um caso aqui. Uma vez uma prefeitura, numa reunião, não vou citar aqui o nome da prefeitura nem o nome das pessoas, mas houve durante a paralisação, nós tivemos várias reuniões, né, com as prefeituras, porque os estabelecimentos continuavam abertos, com as restrições de quantidade de mesas, né, de horário, mas funcionando, né? E aí a gente estava tentando, né, fazer com que as prefeituras liberassem a música ao vivo nos estabelecimentos. E aí, numa reunião dessas, numa prefeitura, eu perguntei para o responsável, né, eu falei assim, vem cá, vamos citar um exemplo aqui, o restaurante X, ele pode botar lá 3, 4 barmans, né, coqueteleiros, fazendo, né, aqueles drinks maravilhosos, aquela coisa toda tal? Eu falei, pode, respeitando o limite de horário e a quantidade de pessoas que está restrito, pode, não tem problema nenhum. Poxa, legal. Ele pode botar mais 6 garçons para atender mais rápido os clientes dele? Pode. Respeitando o limite de público e horário, pode. Bom, então ele pode botar 4 coqueteleiros e 6 garçons. Ele pode botar mais 10 pessoas ali dentro. Legal. Mas por que ele não pode botar 3 músicos isolados no palco, tocando para essas mesmas pessoas, com a mesma restrição de horário, restrição de público, e com um diferencial? Esses 3 músicos vão estar isolados no palco, eles não vão ter contato com o público, como vai ter o garçom e como vai ter o coqueteleiro. Qual é a diferença? Ele não soube responder. Porque não tem diferença, não tinha diferença, né? No final desse bate-papo, o que ele falou foi o seguinte: olha, o que eu tenho a falar para vocês é pedir desculpa, porque se eu tivesse tido a visão de conversar com a categoria antes, eu não teria proibido, porque realmente não tem porquê. Vocês estão isolados, vocês são profissionais, vocês estão isolados no palco. Se o cara pode botar garçom, pode botar coqueteleira, não há problema, não vai aumentar a quantidade de pessoas na casa e nem o horário, continua a mesma coisa, porque o músico, que eu falava isso, o músico não vai para o estabelecimento levando o violão embaixo do braço e no outro braço levando mais 10 mesas e 10 cadeiras para botar no estabelecimento. Não. E é diferente de um show. Exatamente. Um show aberto, exatamente. Público presente. Exatamente. Okay. E essa foi o grande ponto das manifestações que nós fizemos, né? E eu participei, que era exatamente mostrar para a população e para o poder público que não tinha cabimento você proibir a música ao vivo. E aí, quando eu falo de música ao vivo, estou falando do stand-up, estou falando de uma dança, enfim. Por quê? Porque você não vai mudar as restrições que já tinham sido determinadas, né? E esse é o grande problema. Por isso que a gente bate muito nessa tecla do auxílio emergencial da cultura. Por quê? Porque nós passamos por uma situação que não tinha cabimento, não havia necessidade de você proibir. Porque todos os outros profissionais estavam trabalhando com as suas restrições, com as suas limitações, mas trabalhando, podendo buscar através do seu trabalho o seu sustento. E nós não. Então, quando a gente fala isso, a gente não está pedindo dinheiro público pelo simples fato de pedir dinheiro público, né? Porque às vezes as pessoas confundem isso, né? Ah, você está querendo dinheiro fácil, né? Você quer pegar dinheiro do Estado e botar no bolso. Não. Desde as primeiras manifestações que nós fizemos, a gente não pedia dinheiro público, a gente pedia o direito de trabalhar. Era essa o grande tema, né? Inclusive, nós passamos uma situação em Penedo, né? Que foi hilária, né? Vamos dizer, né? Eu ia lembrar agora. Que nós estávamos em Penedo fazendo uma manifestação pedindo o direito de trabalhar, e passou um cidadão lá, mal amado, provavelmente, e começou a chamar a gente de vagabundo, gritando na rua: vai trabalhar, seu vagabundo. Eu falei: poxa, é isso aí mesmo, é isso que você está querendo. É só isso que eu quero.
Entendeu? Então, assim, o cidadão lá, eu não sei o que passou na cabeça dele, hoje, achando que a gente estava pedindo alguma coisa diferente, mas ele só queria exatamente isso. A gente não queria ser vagabundo, né? A gente queria trabalhar. A gente só não podia, porque proibiram a gente trabalhar. A gente não queria dinheiro público, não queria nada disso, a gente queria o direito de trabalhar. E tiraram isso da gente. Então, assim, essa questão por isso que, assim, surgiu o assunto do emergencial, né, do auxílio, mas para as pessoas entenderem a profundidade desse assunto. Não é uma coisa superficial, é uma coisa, é muito além de simplesmente pegar um dinheiro e dar para um artista, né? Porque a gente não está falando dos grandes nomes, né? Os grandes nomes por si só eles já conseguem suas linhas de crédito, né? Os seus patrocínios, né? Agora o pequeno não, o pequeno ele vive do dia a dia, ele vive dessa condição de fazer de buscar o seu espaço ali, né, através do seu trabalho, né, que foi proibido. Então esse é o grande dilema, né, com relação a isso. Eu queria aproveitar até a Andréia, aqui pela bagagem dela, quando ela falou de que o músico ele é um empresário, e todo artista, né, ele é um empresário, e agora que a pandemia, né, que as pessoas estão podendo voltar a trabalhar, enfim, o que você pode falar para esse artista? Porque muitos artistas já sabiam que eram empresários, outros se descobriram, alguns estão descobrindo ainda. Mas é verdade, tem muita gente que não se profissionaliza, né? Não entra nesse ritmo. Mas o que você tem para falar para esse artista que despertou que ele é um empresário agora? Para poder se planejar, fazer projetos? O que você tem para contribuir com o pessoal da cultura? É interessante falar sobre isso. Obrigada pela pergunta, Lívia. É interessante porque quando a gente fala de cultura, arte, dança, teatro, música, qualquer tipo de manifestação cultural, a gente sempre busca para o nosso relaxamento, não é? Foi o que aconteceu, a gente falou do tema pandemia, a gente foi buscar as nossas músicas favoritas, a gente foi ver os filmes que a gente queria ver, tudo o que segurou a nossa onda foi a cultura. Aí vamos para trás do que acontece ali por trás. Um empresário, porque é um ramo, é um modelo de negócio, que você tem um talento e que você tem um público interessado em consumir o seu talento, seja ele cantado, escrito, falado, não importa. Então, nós viemos de um aprendizado onde o meio cultural não precisa ser artista, é ser louco, é ser livre, né? Eu que venho de um ambiente muito assim quadradinho, tudo muito certinho, ter opinião própria é muito difícil. Você tem que ter opinião que alguém falou, alguém disse, a gente sempre tem que estar citando alguém. E o artista ele tem a liberdade de criar. Só que você produzir, planejar, você tem que andar ali naquele quadradinho, porque precisa de disciplina, de planejamento, de visão, de organização, e isso torna o artista o empresário. Mesmo porque os grandes artistas, ele tem um empresário dele, ele tem uma equipe que cuida de tudo e ele apenas chega. Ele chega. O artista de grande porte, ele nem sabe o que está acontecendo nos bastidores. Aí a gente vem para a nossa realidade. Assim como eu sou uma empresária de pequeno porte, o músico de pequeno porte, ele não tem esse aparato todo. Então ele precisa cuidar de todo o lado estratégico dele. Com quem que eu vou fazer parceria? O que eu preciso para trabalhar? Com esse equipamento que eu tenho para trabalhar, como que eu vou pagar? Como você comentou. Isso atende a quantas pessoas? O que eu preciso fazer para esse equipamento todo funcionar? O que eu vou gastar aqui? Então, é uma parte do planejamento interno. Depois ele precisa saber como que a informação, o trabalho dele vai chegar nas pessoas. Ele tem que pagar alguém para fazer toda a parte de mídia, para fazer toda a parte de divulgação. Então, tem tantas coisas envolvidas, até chegar naquela continha de mais e menos e ele saber o que vai sobrar. É um empresário, é uma empresa. Então, todo artista
todo trabalhador, toda pessoa que tem um negócio que quer mostrar para alguém, independente do que seja, pode ser o meu conhecimento, pode ser sua música, pode ser história, pode ser a sua composição, ela, para chegar em alguém, você tem o seu momento de planejar. Como eu vou fazer? Então, quando foi o Chico Buarque que levou a fita, o Chico Buarque levou a fita, ele planejou, bem, eu tenho uma música, eu vou gravar. O que é que ele precisava? De fita, de um gravador e de um lugar com energia elétrica. Dependendo da época, né? Então, olha só, ele já fez um planejamento e os equipamentos que ele precisava para gravar a fita. O produto dele foi a música, poderia ser um brownie, um bolo, um planejamento, mas foi música. Produziu, virou um produto. Como esse produto, música, vai chegar lá onde eu preciso? Ele precisava de um parceiro. O parceiro que ele encontrou foi aquele cara, o Sérgio Cabral. Não. Sérgio Ricardo. Não, pensei no Sérgio Cabral pai. Então, ele encontrou um meio por onde o produto dele ia chegar, para que então chegasse no público que vai consumir. Então, quando hoje você escuta uma música, ouve uma citação, compra cultura, você está consumindo um produto. E consumir um produto requer planejamento, organização financeira, disciplina para que aquilo tudo aconteça. Então, não é simples. Fora o estudo, o tempo dele de trabalho, para que aquilo acontecesse. Então, planejamento é primordial. E organização financeira, disciplina de anotar tudo, o que eu estou gastando, onde eu vou ter um custo-benefício melhor, que eu não vou ter uma despesa. Então, é fundamental, porque eu acho que o artista é tão empresário como qualquer outro tipo de negócio. É isso. Exatamente, respondido. Gente, assim, a gente já está com o horário já até estendido um pouquinho, mas acho que assim, esse programa de hoje ele foi um pouquinho diferente, porque normalmente as pessoas estão acostumadas a abrir aqui no nosso canal e ouvir música, né? E dessa vez não, dessa vez a proposta foi realmente diferente. Papo sério, né? É, exatamente isso. Foi um bate-papo informal, mas como o André falou, um papo sério, que surgiram vários assuntos aqui. Assuntos, né? Causos, né? Do nosso grande Laís, que não dá para deixar de contar, porque depois a gente vai ter que fazer umas 3 lives só de casos. Isso nossa foi, região. Isso foi aqui um raio. Mas, gente... E é por isso que o nome do projeto é esse, né? Estrelas com conteúdo, exatamente isso. São pessoas que a gente traz para cá com conteúdo espetacular, fantástico, cada um dentro da sua área, dentro da sua visão, das suas experiências, para trocar experiências com a gente, porque a gente aprende muita coisa aqui nesse bate-papo, né? A gente transmite, mas aprende muita coisa. E queria agradecer, antes de deixar a palavra final para cada um aqui, né? Mas eu queria agradecer meu grande parceiro, meu grande amigo Enio, Andréia, querida, Laís, parceirão, e fique à vontade aí para... A Andréia e o Enio estão estreando no Estrelas com Conteúdo, né? A Laís já participou, o Enio eu acho que não, né? O Laís já participou do primeiro. Ah, é verdade, foi o primeiro que nós fizemos lá no Abelha. É verdade. Depois nós fizemos a FLIR, né? Os 3 malucos. A Belle Maison, foi aquilo ali, foi um troço maluco, né, que a gente fez ali. Inclusive, ali eu comi um biscoito que vocês botaram lá, que é um dele, muito tempo depois eu descobri, Cristal, eu sou maior fã dele hoje, que é um creme crack que tem um açúcarzinho por cima. Tá vendo? Pô, é salgado e tem aquele açúcarzinho. Eu comi aquilo e falei, que é isso? Viu? Foi mesmo, porque a gente fazia, aqui ó, que a André falou, para fazer aquela live que nós fizemos lá, agradecer mais uma vez aqui nosso grande amigo Marcos Sarquis, que cedeu o espaço, tudo lá para a gente. E nós, só lembrando, nós não gastamos R$1 com nada. Todo o dinheiro que foi arrecadado ali foi para os músicos, para os artistas que participaram ali, que estavam realmente numa situação complicadíssima. Todo o dinheiro que foi arrecadado ali, nós
mandamos direto para quem participou com a gente lá, que estavam precisando, os mais necessitados ali. E não foi nenhuma fortuna, né? Mas sempre ajuda, né? Mas, bom, eu estou falando de novo aqui. Enio, vai lá, cara. Então, a estreia mesmo, foi um prazer mesmo estar aqui em companhias extraordinárias, né? Verdadeiras estrelas. Só isso. Andréia. Bem, muito legal, adorei o convite. E sempre eu acho que administrador é chato, né? A gente só fala de problema, de planejamento, de disciplina, de número. E é um privilégio estar entre pessoas como vocês, artistas, pensadores, pessoas admiráveis, pessoas que eu admiro da minha admiração pessoal. E é uma conversa diferente, adorei participar. Pode chamar que eu volto. Laís, meu amigo. Beleza, eu sim, obrigado por esse convite, vai ser sempre legal. O papo desse aí é igual um papo de botequim, mas muito legal. Muito mais conteúdo, porque se está no botequim sempre chega um outro, muda a conversa, daqui a pouco entra futebol, tal, muda a história. E a gente está comportado, né? Estamos comportados, bebendo água. Bebendo água, cara. Prazer estar com o André, que eu conheci. O Enio já é nosso chapa junto, foi muito legal estar aqui. Lá nos bastidores, a Lívia. Beleza. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Gente, eu queria agradecer a todos vocês aqui, mas mais uma vez eu queria agradecer a uma pessoa que foi fundamental para esse nosso projeto de hoje, que é o Marcelo. Ele está aqui atrás das câmeras. Marcelo é o gerente aqui de toda essa estrutura que vocês vão ver aqui ao longo desse projeto. A gente vai mostrar para vocês aqui. Que isso aqui está sendo gravado, a gente vai editar e vai colocar aqui as imagens aqui da região nossa aqui. E queria agradecer ao Marcelo, nós estamos aqui no Itatiaia Resort. Marcelo, vem cá rapidinho, cara. Vem cá, cara. Vem aqui, Marcelo, vem aqui só para... Vem cá, cara. Queridos, vem aqui, senta aqui, pô. Olha, vocês não têm que agradecer nada. Tenho certeza que já está sendo, como sempre foi, um imenso prazer tê-los aqui. Ok, o espaço foi criado para esses momentos também, momentos de um bom papo, né? Discutir sobre coisas boas, sobre melhorias, né? Da mesma forma que o hotel também tem procurando crescer todos os dias, né? É aquela história, um lugar para ser chamado de seu, né? Um lugar para ser seu. E é verdade. Então, não tem que agradecer nada. Nós ficamos honrados, felizes de tê-los aqui, tá? E que tantos os sonhos e os projetos que estão para acontecer, que aconteçam, que tragam coisas boas, né? E que a gente esteja sempre no vamos e vamos para frente. Muito obrigado, tá? Assim, eu sou suspeito de falar porque a gente criou uma amizade muito grande aqui não só com o Marcelo, que é uma pessoa fantástica, mas assim, com toda a equipe aqui do Itatiaia Resort. E realmente, gente, vale a pena. Vocês vão ver aqui algumas imagens, são poucas imagens que a gente vai mostrar aqui, mas dentro da grandiosidade que é isso aqui, procura lá, Itatiaia Resort. A gente vai até colocar o link depois aqui, né, diretora? Vou colocar. E é espetacular, gente, espetacular. Vem para cá que vale a pena, que é muito bom. Tá? Então, gente, mais uma vez queria agradecer a todos por mais um Estrelas com Conteúdo aqui no nosso canal. Diretora, quer falar alguma coisa para encerrar? Não, queria só agradecer a presença de vocês, que rapidamente atenderam ao nosso pedido, e rapidamente mesmo. E muito bom sempre aprender com vocês. Gente, um grande beijo para todos e até a próxima show da live com Estrelas com Conteúdo. Tchau, tchau!